Olá, vamos aprender com a palavra de Deus, aprender de verdade o amor que provém da justiça de Deus, é o genuíno amor, é o que provém da justiça do Pai, não é da mãe. Da mãe emocional tem limite. O amor do Pai é eterno. Só depende do filho permanecer na posição, na obediência ao Pai. É o cabeça. É o cabeça porque o Espírito Santo dirige o Pai. Então dirigir a igreja aqui na terra, que a base é a família, pai, mãe e filhos. É por isso que tem mais valor o amor que vem do Pai, porque é o racional, é com justiça, não é o emocional. Da mãe é emocional. Vamos lá, vamos ver se a gente vai entender aqui pela palavra de Deus. Que a palavra não dá a entender, só não entender pela palavra, então não adianta falar qualquer outra coisa além da palavra. Vamos lá, Isaías 49, versos 13 ao 15. Cantai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor, ó o Senhor, consolou o seu povo, consola o Pai, e dos seus aflitos se compadece. Esse é o amor do Pai. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Tá vendo? Os filhos têm que se lamentam, né? Que o pai não está perto, não está presente, que a mãe fica mais perto, né? Se bem que as mães de hoje tá ao contrário. Então, os filhos sempre têm um motivo para reclamar do pai, que quer tudo. Mas aqui nesta terra não pode ter tudo, sempre tem alguma coisa faltando. Só no lar celestial, na terra gloriosa, é que não vai faltar nada ao nosso gosto. Então, o Senhor se esqueceu de mim. Mas o que é que Deus vai dizer? Olha só, ele bota a mulher no meio para comparar em relação ao amor dele. Olha, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Tá vendo? É bebê, tá mamando o filho. De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Deixa aí um espaço para deixar uma dura quando ele estiver adulto. Está dizendo que tá mamando. Tá vendo? Dá um subentendido, pode se esquecer, mas ele disse: mas ainda que esta viesse a se esquecer, ó o subentendido aí, pode vir se esquecer sim dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Tá vendo? Essa é a palavra do Pai Celestial. Quem é que simboliza o Pai Celestial aqui na terra? É a mãe ou é o pai? Medite. Certo? Então, vai dizer mais. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, quer dizer, do filho, eu todavia não me esquecerei de ti. O 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Ele está no amor de Deus. Deus disse que da mão dele ninguém toma. Tá vendo? Tá seguro, tá firme. Só vai ficar na obediência como filho, na posição de filho. Os teus muros estão continuamente perante mim. Quer dizer, tem limite. Tem o limite para o mal não tocar no filho. Tem limite. Tá vendo? Mas o ser pai não significa que não tenha filho desobediente, rebelde. Que o filho, para ter um pai de verdade, ele tem que se comportar como também filho. Agora, uma comparação. Davi não era ungido já rei, ainda jovem? E o rei que estava na atividade não era Saul?
que era ungido rei, Davi teve quantas oportunidades de matar a Saul, porque estava perseguindo ele, e com exército atrás de Davi. Davi teve a oportunidade 3 vezes, e não ceifou a vida de Saul. Quer dizer, porque ele deu a entender, não pode tocar no ungido do Senhor. Ele também não era ungido, mas ele respeitou também a unção de Deus. E Saul, mesmo Saul andando errado, imagine. Então, agora imagine um filho se rebeliar contra o seu pai. Olha o título, qual é o maior? Qual é o maior unção nas mãos de Deus? É o ser rei ou ser pai? Qual é a unção maior? Para se honrar, se respeitar. Então essa comparação aqui com a mãe, se essa vinha se esquecer, quer dizer, ainda mamando. Então é difícil esquecer, né? Que saiu recente do seu ventre, que aqui quer dizer isso. Então quer dizer, quando ele estiver adulto, fica mais fácil sim, ela pode esquecer sim. Mas ele como pai, ele disse, não me esquecerei de ti. Eu todavia não me esquecerei de ti. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Então, olha aqui, o mandamento. Olha, começa o mandamento dentro da lei áurea. Nós não devemos se esquecer de dizer. Diz aqui assim: 10 mandamentos. Não quer ouvir não, é? Não quer ouvir não? Depois vai procurar essa palavra e não vai encontrar. E aí pronto, perdeu, não há mais salvação. Essa palavra vai ser retirada, é a justiça de Deus. Então aqui, Êxodo 20 e o verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tá vendo? E os filhos de hoje estão honrando pai e mãe para ter os seus dias prolongados na terra. Tá? Pelo que nós estamos vendo no cenário, não está. A maioria não está, porque está perecendo cedo. Chegando aos 30 anos, então já se considera um herói, venceu o mundo do jeito que está, filhos rebeldes. Então, para aprender, pelo menos 30 anos para lá, ter mais consciência e saber que deve honrar pai e mãe, para ter a condição de ser prolongado os seus dias na terra, além dos dias que Deus permitiu normalmente. Não é? E aqui foi no livro de Êxodo, no segundo livro, no terceiro livro, o livro de Levítico, também no capítulo 19 e o verso 3. Repete aqui esse mandamento aqui. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Quem incluiu aqui também sábado? Porque sábado é a relação que o ser humano, a sua criatura do pai, tem com o pai, se é obediente na prática ou não, ou só é de boca. Porque no sábado é a prática, se realmente a pessoa está obedecendo a Deus, como filho ou não. É no que fazer, no que Deus diz faça, aqui nesse mandamento, e o que ele diz que não faça. Ele resume nesse mandamento aqui, tanto no 4º mandamento, e como no 6º mandamento, que é o elo. 4º mandamento e o 6º mandamento, 4º mandamento fala do sábado, né? Prática. Se está servindo a Deus mesmo, de modo espiritual, mostrando na prática como é que se comporta nesse dia, no Senhor, não de Deus. E na prática também mostra que está amando, está honrando seu pai e sua mãe, se é obediente a seu pai ou a sua mãe. Um filho, uma filha, que tem no seu currículo de vida, que não se dá bem com seu pai ou com sua mãe, será
que um dono de uma empresa não vai ficar com a pulga atrás da orelha com esse servo, com essa serva, e que está sendo subalterna a esse patrão? Será que ele não fica com a pulga atrás da orelha se realmente pode confiar no caráter dessa pessoa? Porque se não honra pai e mãe, como é que vai ter caráter de fé para esperar sempre em Deus para solucionar os seus problemas? Aí tem força para esperar em Deus. É a prática. Se o rei Saul perseguia Davi com um exército para matar Davi, e Davi não fez nada contra ele, ao contrário, ainda tocava para trazer alívio a Saul, que estava sendo inspirado na mente dele para mal, entendeu? Para se sentir mal, espírito maligno. E Davi tocava, diz que o espírito saía, se afastava. Davi fazendo bem. Tá vendo? Tá vendo? Quanto mais o relacionamento de filho para pai. Se o pai acha que o pai está errado, ore, chore, jejue, ajude. E será que o pai está errado? E se ele estiver certo? E aí? O que será diante de Deus o seu comportamento para juízo? Enquanto é tempo para se arrepender. Muitos falam mal de Davi, dizendo que ele era um bom rei, mas que era um mau pai. Mentira! Mentira! O inimigo faz um tudo para sujar as vestes de Davi, e o outro vaso também Pedro, e o outro também Judá. Por quê? Porque o inimigo sabe que esses vasos são os mais cruciais representantes na prática aqui neste mundo tribulento. Esses três. Por isso que Deus diz que o cajado nunca se apartou da mão de Judá até que venha Siló, para entregar o comando geral na mão de Jesus. Quando ele aqui se manifestou, ele confiou, foi em Judá a direção. E Davi, ele foi um bom pai, sim. E o filho que se rebelou contra ele, dizendo que não tinha quem julgasse o povo com justiça, mentiu. E ludibriou o povo, quis tomar o lugar de seu pai Davi como rei. E por algum momento tribulento ele conseguiu, mas não permaneceu, porque mesmo Davi, não querendo a morte dele, está sendo perseguido, mas pediu que não matasse seu filho ali na guerra que está contra ele. E quando soube da notícia que Absalão pereceu, Davi chorou, preferindo, e ele falou que ele preferia morrer no lugar do filho. Tá vendo? Mesmo com esse pai amando esse filho, mas não foi suficiente para esse filho perecer na perdição. O amor da mãe não pode ser considerado maior do que o do pai, porque não entendem, se voltam com o pai, que acham que o pai não pode disciplinar como a mãe disciplina, batendo, se precisar, batendo uma disciplina, não batendo
para ser pesado essa disciplina. Certo? E por que se revolta quando o pai entra também nessa disciplina parecida com a da mãe? E quando a mãe não se revolta? Por quê? Este amor com a mãe é emocional. É por isso que engana muito em relação a querer dar a entender que é melhor do que o do pai. Não, o do pai simboliza o amor do Pai Celeste, como diz aqui. É Isaías que nós acabamos de ler. O amor do pai, ele tem mais uma base que é a firmeza do amor, que é a justiça. O pai é justo, ele disciplina o máximo que puder para corrigir em tempo, para que o filho não venha perecer diante do pai é celestial eternamente. Então ele chega a corrigir no máximo que pode o pai aqui na terra, porque ele se desespera, não quer perder aquele filho, perder para o inimigo. Ele tem uma responsabilidade grande diante de nosso pai, para que não é perder um filho seu. Foi esse comportamento de Davi. Agora, o sumo sacerdote Eli, esse sim não teve coragem, não teve pulso suficiente para corrigir os seus filhos, que estavam com o sacerdote e transgredindo a lei ali, quando era dos sacrifícios de animais. E o que foi que Deus disse? Sentenciou não só os filhos, mas também o próprio sacerdote Eli, que disse que amou mais o filho do que o pai, em relação à lei, para zelar a lei, para que o filho viesse a cumprir. Quando o filho quer ser mais do que o pai em vida, na questão de querer humilhar, esse filho está com o espírito do diabo. Porque foi assim que o inimigo, vendo as ações de Deus, o Pai, o Criador dele, então ele queria ser igual a Deus, que jamais poderia ser. E os filhos terrestres, ele sabe que há essa possibilidade dele ser mais do que o seu pai terrestre, mas seu pai em vida não respeita, ele já quer atropelar, não espera o seu tempo, ele não respeita com o seu entendimento o seu pai, se é que tem realmente entendimento mais do que o seu pai. Salomão, no capítulo 4 de Provérbios, ele está dizendo ali, não é ele dizendo de si mesmo que ele está aprendendo de si mesmo, não. Está dizendo que ele aprendeu, que ele foi ensinado pelo seu pai, por Davi, para ter prudência e não deixar a sabedoria nunca. O que é a sabedoria? A sabedoria de Deus é quem? A palavra diz em Coríntios que é Jesus e a sabedoria do Pai. Então você tem que ter Jesus na sua vida para dirigir. Jesus dirige através do que é do seu Santo Espírito, vai ensinar o que ele disse que tinha falado e as coisas que ainda virão por vir. Então, ser obediente ao Pai. Então, tem o Espírito Santo para continuar dirigindo com o Pai presente nesta vida, ou quando o Pai, quando não estiver presente. Aí sim, você pode mostrar que você aprendeu do seu Pai na obediência ao Deus Pai Celestial, conforme a palavra aqui, na disciplina, com dureza. Que mais vale a palavra dura de um coração sincero do que beijo e abraços de um falso amigo,
de um falso amor. Quando a disciplina do pai é conforme a palavra está escrita, que ele ensina ao filho. Se esse filho não atende ao pai, te respeita, ele está respeitando a verdade, a Deus, o Pai Celestial. E quem é que vai justificar ele? Quem? E que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando eu estava pensando em mais um versículo, mas antes disso aqui, que eu concluí aqui. Então, apesar de eu ter falado, mas resumindo. Então, porque esse mandamento aqui do sábado, que é o quarto, ele é a conexão com o sexto, a conexão entre as duas tábuas, e quem se relaciona com Deus, que é até o quarto mandamento, e quem começa a relacionar ser humano com ser humano, que é a partir do quinto mandamento, falei sexto, é quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. Porque esse elo aqui, essas duas tábuas de relações Deus e para com seu próximo. Porque é a prática de tudo que a lei exige de nós, seres humanos. Pai, filho, mãe, servos, servas, tudo. É nesses dois mandamentos. Do quarto mandamento que fala no sábado, que é na prática que mostra que é obediente a Deus com as suas leis. E o quinto mandamento é a prática que mostra quando você se comporta com seu pai e com sua mãe. É o elo, é as duas práticas. Prática de verdade que o olho pode ver e o ouvido pode ouvir de quem quer ver e analisar. Tá dando para entender? A porta é estreita. Ela começa a estreitar a partir daqui da terra. Como a gente se comporta, principalmente diante da nossa mãe e principalmente, melhor dizendo, diante do seu pai. O pai tem a responsabilidade de disciplinar o filho o máximo que puder para que não venha ficar com consciência e ser condenado por Deus porque deixou o seu filho se perder. Mas a mãe não, o amor da mãe é emocional. É emocional. Ela não raciocina direito. Quando a disciplina vem do pai mais pesada, que a disciplina que ela está dando não está sendo suficiente para o filho temer, mas do pai a disciplina é mais pesada, para ver se dá alguma coisa ainda, para doer, sentir na pele e se arrepender. A palavra diz em Provérbios que se o mal, que faz o mal, não receber a disciplina pesada, que é necessário, não fizer isso ainda concordar, como é que essa pessoa não vai vir de novo a não errar de novo? Então, que quando eu estava aqui, já nessas páginas aqui para falar o que eu estou falando, né? Aí uma das minhas filhas mandou a lembrança do Dia dos Pais, né? Como se diz o dia de hoje. Ela começou a falar, pai. Um outro também que chamou a atenção, ele botou na frente a palavra pai. E antes eu estava observando que os outros não se importou muito de falar pai, para depois falar Dia dos Pais, parabéns. Eu reparei. E Deus me deu resposta, pelo menos em 2 até agora, um filho e uma filha. Começou a falar, pai. Me emocionou, né? Olha aí, você está vendo minha emoção. Eu senti o peso da falta de reverenciar, chamar pai.
Não dizer, estou passando por aqui para dar os parabéns pelo dia do Senhor, Pai, do dia dos pais. Não falou do Senhor Pai, nem assim. Isso é a revelação de Deus. Mas Deus me consolou isso assim, não. Você tem pelo menos 2 até agora. O que você cobrou, eu vi, mas não foi você cobrando, foi eu cobrando para você. Você dá valor de verdade e saber que você não é exigente, não. Você está sendo carente e também ouvir essas palavras que dá respeito e honra o ser pai. E quando ela mandou essa lembrança, uma mensagem, aí começa a falar pai na frente, olha para aí, tá vendo? Ainda botando o versículo aonde era, aí não precisou procurar, tá vendo? Teu Deus dizendo, eu quero que você poste, falando desse amor de mãe e amor de pai. Amor de mãe significa a igreja, comanda aqui na terra. Comanda aqui na terra, é emocional. É mais o ministério da oração, é mais emocional. Das coisas que necessita para cá, se fixou. Mas o amor racional é no Pai, incluindo o próprio amor emocional, que é do Pai. Amor justo é o verdadeiro amor que aponta para o amor que nasce da justiça e que nos salva, que é o amor do Pai, que fez juízo no seu Filho Jesus, no lugar de todos nós, para que nós não venhamos a perecer em juízo, todos, sem sobrar um ser humano. Ele fez isso em cima do seu próprio Filho amado, seu unigênito, juízo por todos nós, que todos nós não iríamos a perecer eternamente. O amor do Pai na terra, ele é muito caro. Tem que ter disciplina, porque Deus quer, que o Pai aqui da terra quer que você não perca o amor do Pai celestial por coisa alguma. Sim, e o versículo que veio, eu estava querendo buscar, e chegou uma hora, em tempo, mesmo antes de eu começar aqui a falar, mas eu estava com a Bíblia aqui abrindo, já tinha pegado 2 partes já. Vamos ver qual é? Salmo 103, versículo 13. Não posso esquecer dessa filha agora em diante. Ela foi incluída como um canal que o Espírito Santo usou na hora certa, o versículo que faltava, que eu não sabia onde eu ia buscar. Encaixou certinho. E ela falando também a palavra na frente, pai, foi o que eu estava cobrando. Tá mandando, mas não fala pai, fala dia dos pais, são dias dos pais, generalizando, não específico. Meu pai, parabéns pelo dia que se comemora dos pais. Não sou o meu pai. Não, é só a seco. Tá vendo?
Mas Jesus na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vamos lá. Salmo 103, versículo 13. E aí vamos concluir, assim Deus queira. Salmo 103, verso 13. Vai lembrar lá de Isaías e o compadecimento, que o pai se compadece, filho. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Não é só de um filho, de seus filhos é geral. Está todos incluídos no amor do Pai. Não se esqueçam de amar mais o Pai Celestial que você não vê do que amar a sua mãe, que também demonstra o amor, que chega perto do seu amor do Pai, certo? Mas faltando a justiça com disciplina para ter o amor de verdade, sentir o amor de verdade. Não queria amar mais a mãe do que o pai. Ok? Pelo menos no entendimento natural, emocional daqui, que seja em pé de igualdade, tá certo? Pé de igualdade. Se Jesus nos abençoe. Vamos concordar, vamos dizer amém, por essa disciplina da nossa vida. Vamos lá. Amém. Glória a Deus.